Olá, eu sou a Carolina Ferrari. Aqui a fé encontra a vida como ela é. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. A maternidade é um caminho para a santidade? Ou essa pergunta já começa colocando muito peso sobre nós mulheres? Divina, será que o caminho da santidade é um caminho fácil? É um caminho do jardim de delícias, do jardim do Éden, só com desfrutes? Hoje em dia a gente vive com essas promessas, né, de que é só, de que eu mereço, de que só hoje, de que só um pedacinho, de que só um pouquinho, que não vai dar nada, só no final de semana. Aí quando a gente vê sexta, sábado, domingo, feriados, festividades, a gente vive tomando remédio para dormir, remédio para acordar, a gente vive anestesiado, né? Eu quero chegar aqui nesse ponto. Seja sobre remédios, sob efeito de remédios, seja sob efeito de prazeres, né, dos hormônios aí, dos anestésicos da nossa geração, da nossa modernidade. Pode ser de diferentes formas. A gente vive anestesiado, fugindo, deixando para amanhã as responsabilidades. E muitas vezes a gente acha que o caminho de santidade é um caminho só para religiosos, né? Inclusive, eu já fui muito chamada de religiosa de uma maneira assim, meio pejorativa. E hoje, eu fico até feliz, né? Fazendo um parênteses aqui com vocês, é, agora, nessa semana, minha avó estava doente e eu estava rezando para ela na quaresma e pedi para ela, mandei mensagem para ela, né? Falando, perguntando como que ela estava, falando que estava rezando por ela. Mandei um vídeo da quaresma também para ela, se ela quisesse rezar, mas ela não é muito, né? E aí ela me agradeceu e falou: Ah, Carolina, reza por mim, tu que é religiosa e tal. E dessa vez eu fiquei tão feliz de ouvir isso. Eu estou num momento da minha fé já, da minha caminhada, que eu não ouvi isso de maneira pejorativa, mas eu ouvi como um elogio. Fiquei feliz de ver que a minha avó, né, a geração lá, né, que me antecedeu, que ela me enxerga como essa referência, né, apesar de ter muito menos idade, né, muito menos caminhada, eu fiquei realmente feliz e com a sensação de que estou no caminho certo. Então, quando a gente fala de santidade, para mim também já foi assim algo meio que, eu só vou viver essa vocação se eu for se eu escolher a via religiosa. Para quem vive, por exemplo, a vocação matrimonial, né, que é o meu caso, eu não tinha essa ideia do casamento, da educação dos filhos como o caminho de santidade. Mas para mim é sim um caminho de santidade. E não adianta a gente querer fugir da responsabilidade, porque a gente só quer o bônus, né? A gente não quer o ônus. Mas um caminho de santidade, a gente sabe, né, tendo aí mais clareza dos religiosos, né, que tem muito sacrifício, tem muita aprovação, tem muita negação de si mesmo, né? Negue-se a si mesmo e siga-me. E é sobre isso o chamado de santidade. A maternidade também traz muito disso. Só que aí é muito importante a gente entender que não é uma maternidade idealizada, que não é um caminho de santidade idealizado também. Não quer dizer que a santidade é perfeição. Então eu vou ser santa, eu tenho que ser perfeita. Não é bem assim, né? É um caminho realmente de amadurecimento. E é tão bonito quando a gente se dá conta, né, do chamado de santidade, que se a gente está no caminho certo, a gente também vai contagiando as pessoas ao nosso redor. E aqui não é para tomar como fardo, mas é sim para assumir uma responsabilidade, para assumir um protagonismo de que nós podemos fazer isso. Porque para entrar também no lugar de culpa e de que, ai meu Deus, mas está sendo um fardo para as mulheres, elas que têm que assumir essa responsabilidade, a maternidade é esse peso.
Não, a maternidade é divina. A maternidade é uma oportunidade da gente se santificar. E aí não é só essa via que existe, né? Mas para mim, sim, a maternidade é esse chamado. Um provérbio que norteou o meu caminho, a minha peregrinação, foi, eu vi na véspera, né, antes de iniciar o caminho, tinha um quadro com essa frase, com esse provérbio, né, que era uma menininha segurando um girassol no meio de um campo de trigo. Depois, durante a caminhada, eu tive a confirmação, eu vi essa cena, né, de um girassol no meio do campo de trigo, depois vários girassóizinhos, depois até que eu cheguei em um campo repleto de girassol. Então, assim, essa mensagem para mim norteou o meu caminho, e hoje que eu vejo que é sobre isso, né? A minha vocação pessoal é sobre essa questão do legado, né? E eu acredito que o meu maior legado é através dos meus filhos, é através da educação deles, né? Da semente boa que eu vou estar deixando aqui. E o provérbio era: nós não herdamos as terras de nossos antepassados, mas pegamos emprestados de nossos filhos. Então, assumir a responsabilidade, né, da próxima geração. E aí, ai, Carol, mas eu não tenho filhos. Mas aí é assumir essa responsabilidade da próxima geração, né? Então, nós influenciamos o tempo todo. E a questão, né, dos antepassados, honrar também o que a gente recebeu, mas já olhando para o amanhã. Não é só uma questão de recebi e parou em mim. Não. Recebi, ok, obrigada, honro. Ou não recebi, ok, vou trabalhar isso e vou mudar o padrão, vou mudar o ciclo daqui para frente. E a próxima geração, né, se Deus quiser, vai ser uma geração aí mais amadurecida, tudo isso. E não com o fardo, e não com o peso de que, ai meu Deus, é porque isso recai só sobre as mulheres. Porque eu já tive, né, eu cresci e absorvi muito da cultura feminista. Eu acho que todas nós, mulheres dessa geração, nossa, a gente cresce com essa ideia, né? E não é à toa que a gente está aí, que a gente se dedica tanto ao trabalho, à performance, a ter que provar para quem? É diploma mais diploma, formação mais formação. E quando a gente vê, a gente se dá conta, né? A gente perdeu tempo demais com isso. A gente mudou a ordem das coisas. A gente deixou de priorizar o relacionamento. A gente deixou de priorizar, né, o relacionamento de parceria, a busca pelo companheiro ideal, né, pelo pai dos nossos filhos, ou ficou adiando muito, né, esperando a estabilidade, o momento ideal, perfeito, né, ter a casa, ter o carro, ter a profissão dos sonhos, ter tudo isso, antes de começar a partir para esse outro plano. E aí quando a gente vê nosso hormonal, né, infelizmente nós temos prazo de validade, infelizmente nós somos de uma geração, né, que viveu ali praticamente anos, quase que todas nós, né, com o uso de anticoncepcional, e aí depois a gente vai colhendo, né, todas as consequências que a gente não sabia, né, que a gente achava que estava sendo livre, dona de tudo do nosso corpo, né, das nossas relações, das nossas escolhas, e hoje a gente vê, né, a gente tem uma queda drástica na nossa libido, a gente não tem mais, né, prazer, a gente vive anestesiada, a gente carrega endometriose, endometrioma, né, enfim, essas diversas doenças aí que a gente carrega, né. Eu fico até, né, me dá uma coisa, porque não é que a gente fez de caso pensado, né, a gente também caiu no conto do vigário, mas e agora? Então a gente também, quando a gente reconhece que estamos sendo ali massa de manobra de discursos feministas que nos afastam da nossa verdadeira vocação, que nos afastam da nossa verdadeira essência, que é sim gerar vida. Nós mulheres somos chamadas a gerar vida. E nós somos uma geração de mulheres inférteis, nas diversas facetas, né? De mulheres estéreis. E não existia mulheres inférteis estéreis antes também, Carol, sim. Mas hoje nós somos uma geração. Por
muitas escolhas que nós fizemos. E, infelizmente, muitas delas foram de maneira inconsciente. Muitas delas foram em decorrência de traumas, né? De autoestima baixa, de ter que provar. A gente continua aí tendo que provar. Provar para quem, Divina? E ter filhos não vai te salvar automaticamente, não é isso. Ah, Carol, então vamos ter uma penca de filhos aí, eu vou pro céu. Acredito até, né, Divina, que você não tem esse perfil, que você que está me acompanhando aqui não tem esse perfil de raciocínio, de pensamento, né? Mas tudo vai depender como eu conduzo a minha maternidade. Sim, hoje nós somos mães cansadas, mães esgotadas, mães com burnout, com depressão, né? Por quê? Porque a gente busca cumprir um ideal, a gente romantiza, a gente acha que vai conseguir ter a rotina, tudo cronometrado, tudo certinho, ter o controle, voltar a trabalhar no tempo que a gente imagina, tudo como a gente planejou, vai ser tudo certinho, e a gente cai do cavalo, porque não é assim. E aí a gente não consegue controlar, seja o hormonal, o emocional, os contratempos ali, que o filho, né, não vai ser bem do jeitinho que eu tinha imaginado. E aí eu posso passar por isso na murmuração, na negação, na fuga, ou eu posso encarar, atravessar o deserto. E aí ser uma noite escura da alma, como São João da Cruz diz, né? A gente vai ter que lidar com as nossas sombras e atravessar o deserto. É sobre atravessar desertos. Ah, Carol, mas o caminho de santidade, então, é só atravessar desertos? Não tem parte boa? Não, gente, tem muita parte boa. Eu gosto muito, né, da perspectiva agora, né, um santo contemporâneo, que eu acho que é muita inspiração pra gente, pros nossos filhos, né, e pra nossa geração, né, São Carlo Acutis, que é o santo de calça jeans, e ele, gente, era o santo da alegria, né? Ele contagiava, a gente vê a história dele tão jovem, né? E por onde ele passava, ele era essa alegria, esse entusiasmo, apaixonado por Jesus, pela Eucaristia, né? E pela verdade. Então esse é o convite. Mas é um convite que perpassa todas as estações, assim como a videira, né? A gente, para colher o fruto lá na vindima, a gente tem que começa lá na dormência, no inverno. É ali que a videira ela começa a se preparar, né? Começa a se resguardar, ela começa a se preparar para o ciclo. Depois vem brotação, vem floração, começa o que? A parte verde a crescer, 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 crescer. Aí sim, né? A gente cresce, profissionaliza, a gente, né, vive aí nossa carreira, ou cresce, brota, né, a floração que traz essa leveza, esse florescer. Depois vem o quê? Vem a vindima, vem a colheita, né? Depois tem que o quê? Desapegar, caem as folhas, vem o outono, né? Para voltar para a dormência. Então, esse é o ciclo completo. E nós passamos por isso. Não adianta eu querer ficar só na brotação, só na floração ali, ó. Né? Só crescendo, 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 performance, 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 que a qualidade dos meus frutos não adianta, né? Performance tem que ser o quê? Qualidade e quantidade. E aí eu fico só aqui, ó, montando, montando, dando check, 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 e a qualidade. Aí vem o quê? Vem o esgotamento, né? Uma hora explode. Uma hora o corpo nos para. Se a gente não para, não ouve a alma, né? O corpo ele vai nos parar uma hora dessa. Então a maternidade ela nos traz à tona tudo isso. Ela nos mostra que tem dias nublados, dias cinzas, dias de doença, dias de preocupações. Temos os dias coloridos, os dias alegres. Temos dias ali que a gente vai ter que se desapegar do controle, desapegar das idealizações. Pode ser um diagnóstico aí que vem, que a gente não espera. E aí, Divina, eu falo aqui, estou falando, né, partilhando um pouco no meu caso, né, tem um diagnóstico em relação ao filho, mas também a gente pode ter um diagnóstico em relação a nós, mulheres, a nossa fertilidade, né, em relação também
né, alguma doença, né, algo assim. Então tem que desapegar, né, da idealização. Ok, e o que eu faço com isso agora? Nossa, Carol, mas está sendo tão, né, insensível? Não, não é. É sobre encontrar sentido no sofrimento também. E a dormência, que é tempo de quê? De silêncio, é tempo de deserto. Não negue esse deserto, não negue essa dormência. Não tente apagar, anestesiar. Não deixe de viver o luto. A gente desaprendeu a lidar com o luto. Isso é muito sério. Uma hora, esse luto vai voltar com tudo. Eu acho interessante, Divina, que para mim, né, partilhando a minha perspectiva de maternidade, é muito claro, né, a minha gestação da Clara foi muito solar, foi muito essa floração, essa brotação. E a Clara, né, ela é muito cheia de vida, muita vitalidade, muita, muita, muita mesmo, que eu não estou acostumada. É muita energia, é uma criança do movimento mesmo. E ela me ensinou muito e me ensina muito sobre isso, sobre esse amor à vida, sobre essa energia, essa libido, sabe, essa vontade de viver. Eu, Carol, apesar de ser, né, sanguínea, de ser impulsiva e tudo, eu, em relação à energia, eu tenho, sabe, assim, uma preguiça. Eu tenho essa preguiça, assim, desde sempre, né? Então, sempre fui uma criança mais preguiçosa, né? Parada, e gostava de brincar de coisas mais de mentais, né? De ter que pensar e tal. Eu nunca fui, né? De ter que me mexer. E a Clara, ela me traz isso, esse movimento. E é um movimento que eu sinto que ela me obrigou, né? Um movimento que eu já buscava, um movimento que eu busquei na peregrinação e que eu vejo que é um movimento que eu preciso para minha vida. Então a Clara, ela trouxe tudo isso. E o Francisco, a minha gestação do Francisco foi o oposto. Foi um inverno, foi o outono e inverno, né? E é engraçado que Santa Hildegard, ela fala muito das crianças, de como as crianças vão ser, né, em relação a quando elas foram concebidas. A Clara, ela foi concebida na lua cheia, e é bem isso mesmo. Já o Francisco, ele foi concebido na lua minguante. E o Francisco, ele me ensinou ainda mais algo que eu já estava vivendo, né? De não fugir, de não negar as coisas, de me abrir para o mistério, de me abrir para o desconhecido, mesmo sem saber de nada. Ele me convidou e me convida a estar presente. Só tá ali, presente. Gente, vocês não têm ideia da mágica que é isso. Parece ser algo tão simples, né? Mas ao mesmo tempo é tão difícil hoje em dia a gente estar realmente presente. Tá com a mente ali, no aqui e agora. Tá com a ação ali, coordenada. Tá de coração, né? Corpo e alma ali. É só sobre isso. Viver o Kairos, né? Não é estar ali na correria do Cronos, né? Aquele tempo da velocidade do relógio, não. É aquele tempo divino, que é o Kairos, né? O Francisco, ele me convida a isso. Então a maternidade, para mim, ela é, com certeza, a minha grande via de santificação, né? Claro que faz parte da minha vocação matrimonial, porque a minha via mesmo é o quê? Ao lado do Joel. E não pensem que, ai, nossa, vocês são um casal perfeito, vocês não brigam, vocês não têm desavenças, vocês, nossa, vivem tão maravilhosamente bem, é tudo tão perfeito. Não é. É uma caminhada junta, em todas as estações. O amor é escolha. Madre Teresa de Calcutá fala muito disso, né? Amor é decisão. E é muito sobre isso. Não é sobre ficar esperando sentir, mas eu escolho amar. E aí o sentimento vem. A gente aprendeu o contrário, né? Tem que ter sentimento. Acabou o sentimento, divórcio. E aí, com os filhos, o que vai fazer? Tem horas que o sentimento não tá ali. Tem horas que é só na força do ódio, né? Tem horas que a gente
se enxerga na criança, no embate. E aí? Aí entra muito, né? Eu acredito assim, e o Francisco também me traz muito disso, sobre o menino Jesus na manjedoura. E eu tento me enxergar muito como essa família de Nazaré, essa família peregrina. Eu e Joel caminhando no deserto, Nossa Senhora ali, né, prestes a dar a luz, naquela incerteza. Já sabia, já estava com as contrações, né? Já estava a caminho, não tinha lugar para Jesus nascer, sendo perseguidos, mas ao mesmo tempo na confiança da providência divina. E o menino Jesus, ele vem em meio, né? Ele nasce numa manjedoura, que é um lugar de alimento para os animais. Não é à toa, né, que Jesus nasce naquele prato gigante e depois ele se entrega, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Né? Na última ceia, ele inicia a jornada dele na manjedoura, né? Naquele grande prato. Chego a ficar arrepiada. E ele encerra a sua caminhada, né? Seus ensinamentos ali com os seus amigos, com os seus apóstolos, se entregando de corpo e alma, né? Como alimento. É esse grande mistério. É sobre essa entrega, é sobre essa vulnerabilidade. Por que que tantas mulheres adiam a maternidade? Por que que a gente tem tanto medo? Porque a gente não quer ser vulnerável. Porque a gente achou que o certo é ser Mulher Maravilha. A gente achou que o certo é a gente estar no comando das relações, dos relacionamentos. É a gente não depender de homem. São tantas questões que a gente vem ouvindo, Divina, que moldam nossas escolhas. Se eu puder dar um conselho, se você está nessa de vou esperar mais, não vou, se não tem nenhum empecilho, não espera não. Eu fico triste de pensar, né, que as gerações, a nossa família se encerra se a gente resolve se fechar para a vida. Alguém quis participar aqui do finalzinho. Então, Divina, assim, falando aqui para você que não tem nada de empecilho, você só está procrastinando a maternidade. Porque você ouviu que é uma prisão, porque você ouviu, você tem medo de que destrua o seu relacionamento, porque você tem medo de perder a sua liberdade, porque você está sendo guiada pelo medo. Ah, eu vou congelar meus ovos, eu nem tenho, né? Não tenho nada, mas eu vou congelar meus ovos só por segurança, né? Porque hoje em dia a gente acredita que é assim. Que aí depois eu paro para pensar nisso. Divina, não inverta a ordem, não inverta as prioridades na sua vida. Sabe, a gente escuta tanta história de mulheres que se arrependeram, que se dedicaram, e dedicaram toda a sua vida só para o trabalho, né? E aí depois vem que, para quê? Para quem? Não tem sentido. É o material, é um apego em demasia ao material, ao terreno, né? Eu acho que é isso. Se fez sentido para ti, se você está passando por isso, quer compartilhar comigo também, vai ser uma honra. Se você já é mãe, partilha aqui comigo e mostra para essas outras divinas também o que a maternidade tem te ensinado. E sim, né, divina, pode também chorar as pitangas. Porque temos sim nossas frustrações, né? Ó, foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fizeste tão importante. Então, vamos regar nossos girassóis na certeza de que estamos no caminho certo, né? E que vamos aí
contribuir para um amanhã melhor, né? E se Deus quiser, um dia nos encontraremos todos no céu. Ai, nem meu amor. Dá um sorriso, meu amor. E Francisco. Até o próximo vídeo.